Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990, tornou-se uma referência mundial nesse tipo de legislação e marcou também um momento importante do cidadão brasileiro no processo de redemocratização do nosso país. 20 anos depois, o Código passa por um processo de atualização e quem conversa conosco sobre essas mudanças é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aqui do Senado Federal, o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A respeito, igual aconteceu com outro, a exemplo do que aconteceu com outros códigos, a reforma desse também começou por uma comissão de juristas, não é isso? É verdade. Essa foi uma comissão de juristas nomeada pelo presidente José Sarney, presidida pelo ministro do STJ, Herman Benjamin, que é um notável conhecedor dos direitos do consumidor e participou, inclusive, contribuiu na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 1990, e conta também com a participação de notáveis juristas que conhecem profundamente este assunto. A ideia é promover uma mera atualização no que se refere a 3 temas: a regulamentação do comércio eletrônico, a proteção ao superendividamento e a possibilidade de ação, a facilitar a ação da justiça, ou seja, a busca através de ações coletivas dos direitos do consumidor, além de ampliar os instrumentos da justiça para buscar decisões conciliatórias em relação à defesa do consumidor. Senador, a alteração do Código para prever questões ligadas ao comércio eletrônico é uma coisa mais óbvia da gente entender, porque à época da promulgação não existia essa dinâmica de relacionamento entre consumidor e o comércio, né? É verdade, veja bem, há 22 anos atrás, quando foi aprovado e promulgado o Código de Defesa do Consumidor, e você se referiu de forma muito correta ao avanço que isso significou na legislação brasileira e na legislação mundial, há um reconhecimento mundial do avanço da legislação brasileira. O comércio eletrônico não estava presente no cotidiano das pessoas. As pessoas não tinham acesso à internet. Hoje, não, cada vez mais, um número maior de pessoas da população brasileira tem acesso à internet e exercitam o direito de compra pela internet. Nós precisamos assegurar tranquilidade, segurança e os mesmos direitos que temos nas compras presenciais para aquelas compras que são feitas pela internet, que cada vez são em maior volume. Mas e o superendividamento? Como é que o Código de Defesa do Consumidor, isso não é mais uma questão de educação financeira? Ou tem como o Código colaborar nessa questão? Tem como colaborar, e esse é o objetivo dessa atualização, que é importante ressaltar, que é uma atualização para ampliar os direitos do consumidor. Nós não queremos alterar de forma alguma as conquistas que os consumidores tiveram nos últimos anos, apenas como são questões novas que não estavam presentes ou estavam presentes de forma tênue quando foi aprovado o Código de Defesa do Consumidor 22 anos atrás, precisam ser tratadas, atualizadas nesse código. No caso do superendividamento, o que se busca é, primeiro, uma informação mais adequada e mais qualificada para o consumidor, dos riscos de acessar o crédito, enfim, dos juros que estão embutidos naquele crédito, todas as informações necessárias para uma tomada de decisões. Por outro lado, é importante ressaltar que houve no Brasil uma ampliação muito grande do acesso ao crédito, especialmente do crédito ao pequeno, o que é um dado extremamente positivo da nossa economia. Mas isso também provocou uma série de problemas de superendividamento para as famílias brasileiras. Resolver essa questão, regulamentar essa questão para reduzir o endividamento interessa aos consumidores e interessa também aos credores. Então, entendo que é importante essa atualização que a Comissão de Juristas está propondo em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Agora, esse anteprojeto ele vai começar a tramitar na comissão. A Comissão de Juristas realizou audiências públicas, percorreu o país, algumas cidades foram ouvidas. A Comissão de Meio Ambiente também vai fazer um tratamento nesse sentido? Sem dúvida. É importante ressaltar que essas propostas de atualização estão divididas em 3 projetos. O
o que regulamenta o comércio eletrônico, o que regulamenta o superendividamento, né, que busca proteger do superendividamento. Esses certamente passarão pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. E um terceiro que busca fortalecer os mecanismos de solução coletiva dos conflitos relativos a direito de defesa do consumidor, propiciando o ingresso de ações civis públicas e dando aos juízes a possibilidade de interferir no processo para buscar acordo entre as partes. Esse deve seguir direto para a Comissão de Constituição e Justiça. Os que se referem à regulamentação do comércio eletrônico e à da proteção do superendividamento certamente passarão pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, serão prioridades no âmbito da nossa comissão e, claro, que nós gostaremos, vamos querer ouvir tanto as entidades representativas da defesa dos direitos do consumidor como a população de uma forma geral. A expectativa do senhor para que todo esse trabalho se encerre ainda em 2012? Temos essa expectativa. Gostaríamos muito de concluir esse processo ainda em 2012. A comissão tem uma agenda muito forte até o final desse primeiro semestre, ainda voltada a Rio+20. Esse é um tema importante também e que tem tem priorizado os debates na comissão. Mas, para o segundo semestre, nós pretendemos fazer com que tenhamos todas essas audiências públicas necessárias e possamos apreciar, no âmbito da comissão, todos esses projetos, pela importância que tem no sentido de ampliar os direitos do consumidor no marco legal brasileiro. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, conversando com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Senado Federal, senador Rodrigo Hollenberg, sobre as mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Se você quiser falar conosco, nos ligue no 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.